Salve meu aluno, se você está aqui é porque você quer aprender português de forma clara e objetiva. E o tema de hoje vamos falar sobre o verbo, continuando nossa aula de verbo, sobre imperativo e também subjuntivo, beleza? Do nosso quadro Aulas Operacionais. Então, sem mais perda de tempo, vamos ao que interessa. Bom, então a nossa segunda aula de verbos, estudamos sobre as desinências do verbo, falamos sobre tempos verbais, sobre os modos, sobre como começou o verbo, todas as pessoas, número, enfim. Então hoje nós vamos ver o subjuntivo, o modo subjuntivo, que eu disse no último vídeo que falaria com mais detalhes, tá bom? Subjuntivo e também a formação do imperativo. Esses dois, eles são um pouco mais detalhados na hora de conjugar, tá bom? Então, por isso que a gente tem que estudar um pouco separado dos outros verbos, beleza? Dos outros tempos. Então, acompanha aí comigo, nós vamos falar primeiro sobre o subjuntivo. Então, vamos ao conceito primeiro. O modo subjuntivo é utilizado para indicar um fato incerto, exprime condição, incerteza e dúvida. Geralmente aparece em período composto. Ou seja, então diferente do modo indicativo, quando exprime um fato certo, ou seja, alguma coisa que já aconteceu, que está acontecendo ou que ainda vai acontecer, mas que seja de forma certa. O subjuntivo não, ele vai exprimir um fato incerto, ou seja, algo duvidoso, ou se acontecer alguma coisa, eu vou fazer, se desse, quando acontecer, tá bom? Um pedido de alguém, mas uma coisa que ainda não tenha acontecido. Então, esse é o conceito de subjuntivo, mas agora vamos ver a sua forma, ou seja, a sua estrutura. Como é que se forma, como é que se conjuga um verbo no subjuntivo. Então, acompanhe aí comigo a tabela. Na conjugação do subjuntivo do tempo simples, nós temos presente, pretérito e futuro. Lembrando que esse pretérito é o pretérito imperfeito, se for numa questão que pedir a sua classificação completa. Então, para identificar o presente, a gente vai usar a palavrinha que antes da conjugação. Para indicar o pretérito, a gente usa o se, no caso de condição. E para indicar o futuro, a gente vai usar o quando. Lembrando que essas palavras vão ser somente nosso bizu para lembrar esses três tempos. Não quer dizer que quando aparecer uma dessas palavras na frase, uma dessas conjunções, quer dizer que vai ser o tempo que está aí, não. É só para a gente lembrar o tempo do subjuntivo. Então, na conjugação, a gente vai perceber aí, primeiramente falando sobre o presente. A gente vai colocar, a gente pode até dizer assim, ela quer que eu, ou ele quer que eu, enfim, qualquer um dos dois. O que importa é o verbo que vai vir após a palavra que. Por exemplo, que eu cante. Então, ela quer que eu cante, ou seja, é um desejo de alguém. Ela quer que eu cante. Então, só aí a gente já pode perceber que não é um fato certo, é um pedido. Então, na conjugação completa, nós temos aí que eu cante, que tu cantes, que ele cante, que nós cantemos, que vós canteis e que eles cantem. O que a gente pode observar aí? O verbo é o verbo cantar, que é o nosso verbo regular raiz, ou seja, o nosso verbo base para poder fazer as conjugações. Então, o verbo cantar, ele é um verbo, como já vimos, de primeira conjugação, termina em AR, ou seja, sua vogal temática é a letra A. Nós podemos perceber que nessa conjugação, a vogal temática foi mudada de A para E. E é isso que o presente do subjuntivo faz, ou seja, primeira observação do subjuntivo. No tempo do presente, nós vamos mudar a vogal temática do verbo. Se a vogal temática for A gente vai conjugar como E. E se a vogal for E, nós vamos conjugar como A. E se a vogal for I, que é menos comum, nós vamos conjugar também como A. Lembrando que há verbos irregulares, mas isso a gente vai ver um pouco mais para frente. Agora, no pretérito imperfeito do subjuntivo, a gente vai colocar o se antes do pronome e também do verbo. Por exemplo, se eu cantasse, se tu cantasses, se ele cantasse, se nós cantássemos, se vós cantasseis e se eles cantassem. O que a gente pode perceber aí agora? A vogal temática do verbo cantar voltou ao normal, ou seja, a vogal A. Depois da vogal temática, nós temos aí o bizu do pretérito imperfeito do subjuntivo. Agora eu vou falar para vocês a observação desse tempo.
é o SSE, ou seja, todo verbo conjugado no pretérito imperfeito do subjuntivo vai ter o SSE. Podemos até dizer que seria a desinência desse tempo. Então vocês podem perceber que esse SSE se repete em todas as conjugações, ou seja, em todas as pessoas. E após o SSE nós temos as nossas desinências número pessoais que já conhecemos na aula anterior. E por fim, o futuro do subjuntivo. A gente vai usar o quando. Por exemplo, quando eu cantar, quando tu cantares, quando ele cantar, quando nós cantarmos, quando vós cantardes e quando eles cantarem. A observação desse tempo é que ele é parecido com o verbo do infinitivo, ou seja, quando eu cantar e cantar é a mesma coisa, ou seja, a escrita é a mesma. Então, como você vai diferenciar o infinitivo do futuro do subjuntivo? É simples. O infinitivo ele é independente, ele não precisa de ninguém para existir. É só você jogar o verbo lá e está feito. Já o subjuntivo não, ele depende de alguma coisa que faça com que esse verbo esteja no futuro ou que seja alguma ideia hipotética que dependa de alguma coisa para acontecer. Resumindo, devemos colocar ou uma conjunção, um advérbio, alguma coisa para identificar o subjuntivo. Já o imperativo ele aparece sozinho ou com algumas preposições. A gente vai ver já já a diferença de um para o outro. E para fechar o nosso quadro do subjuntivo, nós temos os tempos compostos, que são verbos que são conjugados por dois verbos. Por exemplo, temos o pretérito perfeito do subjuntivo na frase espero que você tenha estudado bastante. Então podemos perceber que tenha estudado é um verbo só, ou seja, é um tempo composto. E esse tempo composto ele está formado pelo verbo ter e um verbo do particípio, ou seja, auxiliar com particípio. Então essa é a formação do pretérito perfeito do subjuntivo. Ele só existe em tempo composto. Não tem como a gente conjugar usando somente um verbo. Então grave muito bem. O verbo auxiliar virá no presente, tanto do indicativo ou do subjuntivo, e o verbo principal estará no particípio. É assim que se forma o pretérito perfeito do subjuntivo. E temos também o pretérito mais que perfeito do subjuntivo, também formado por tempo composto. Por exemplo, passaria no teste se você tivesse estudado mais. Ou seja, tivesse estudado é o nosso tempo composto, formado por um verbo auxiliar e um verbo também no particípio. Só que agora esse verbo auxiliar ele não está mais no presente, ele está no pretérito imperfeito do subjuntivo. E é por isso que a gente chama pretérito mais que perfeito. Ele é o passado de outro verbo no passado. Mas para você não confundir muito sua cabeça, resume-se em tivesse pretérito imperfeito do subjuntivo e verbo no particípio. Ou seja, esse é o tempo composto do pretérito mais que perfeito. Esses dois últimos são menos cobrados em prova. O mais cobrado em prova é o pretérito imperfeito, ou seja, conjugado no tempo simples. Então vamos ver aí alguns exemplos do uso no subjuntivo nas orações. Se Maria ganhar o dinheiro, eu lhe pedirei um pouco. Ou seja, se Maria ganhar, esse verbo ganhar é uma coisa que não aconteceu ainda e talvez aconteça. Ou seja, exprime uma condição, um fato duvidoso. Então, esse ganhar, ele é subjuntivo. Mas para classificar esse tempo, você pode perceber que temos o se e temos o verbo terminado com R. Ou seja, será pretérito imperfeito ou futuro do subjuntivo. Sendo que para ser pretérito imperfeito tem que ter o SSE, ou seja, se Maria ganhasse seria pretérito. Como está se Maria ganhar, ou seja, indicando uma coisa que ainda está por vir, indica o futuro do subjuntivo. Outra frase, talvez faça sol amanhã. Então podemos perceber aí que o verbo fazer está com a sua vogal temática mudada, porque fazer termina em E, faça já está com outra vogal temática, quer dizer que quem é que faz isso? O presente do subjuntivo. Então temos aí a conjunção talvez, indicando também que é um fato duvidoso. Então, presente do subjuntivo. Quero que chegues mais cedo amanhã. Mesma coisa, é um desejo. Quero que tu chegues. Então, esse quero está conjugado normalmente no indicativo, eu quero, e o chegue já está com a sua vogal temática mudada, ou seja, subjuntivo.
Então esse quero que tu chegues, você não precisa nem ter dúvida. Não termina em R, nem tem o SSE, ou seja, presente do subjuntivo. E também um exemplo, caso saíssem de casa mais cedo, chegariam a tempo. Então temos aí dois verbos, saíssem e chegariam. Qual deles você acha que é o subjuntivo? Percebamos que chegariam, para quem já conhece o modo indicativo, se desse, eles chegariam, ou seja, esse bizu. Se você ainda não conhece, volte à aula número 1 que você vai entender todo o bizu para identificar o tempo do verbo. Então eu identifico que esse chegariam é o futuro do pretérito, ou seja, alguma coisa tem que acontecer antes, caso saíssem. E esse saíssem sim é o nosso fato duvidoso, ou seja, nosso subjuntivo. E tem a conjunção caso, que nos ajuda a identificar esse subjuntivo. Percebamos que saíssem está com SSE. Dessa vez sim, é o pretérito imperfeito do subjuntivo. Indica passado e não está indicando presente ou futuro. Bom, não é tão complicado assim. É só a gente perceber. Futuro do subjuntivo deve terminar em R. Pretérito imperfeito tem que ter o SSE. E o presente do subjuntivo muda sua vogal temática. A gente só tem que ter cuidado agora para não confundir esse presente com o imperativo. É isso que causa confusão. E é por isso que agora nós vamos ver o modo imperativo. Beleza? Então, acompanha aí comigo. O modo imperativo é quando o verbo exprime uma ordem, proibição, conselho ou pedido. E deixa eu te falar uma coisa antes. O modo imperativo, ele não existe por si só. Ele é criado através de outros modos, ou seja, é uma cópia, né, de outros modos. A gente vai precisar do indicativo e do subjuntivo, desses dois, para formar o nosso imperativo, tá bom? Então a gente só vai simplesmente copiar e colar, beleza? Então a gente precisa conhecer indicativo e subjuntivo para a formação do imperativo. O imperativo é formado através dos verbos conjugados no indicativo e também do subjuntivo. Mas antes temos algumas observações a fazer. Para a conjugação do imperativo, a gente não tem a primeira pessoa, o pronome ele vira você e sempre nós vamos pegar dois verbos do indicativo, que serão tu e vós, e três verbos do subjuntivo, que serão ele, nós e eles. Então, por exemplo, nós temos o verbo cantar já conjugado no presente do indicativo. Eu canto, tu cantas, todos esses verbos aí. E nós temos também o mesmo verbo conjugado no presente do subjuntivo, que acabamos de conhecer. Então já podemos perceber uma diferença. O indicativo mantendo a sua vogal temática A e o subjuntivo mudando a vogal temática de A para E. É muito importante que você perceba essa diferença. Essa alteração da vogal temática já indica o presente do subjuntivo, tá ok? Então agora nós vamos montar o imperativo afirmativo. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é pegar os dois verbos do indicativo, tu e o vós, ou seja, somente eles dois vão formar o nosso imperativo. Então ficaria cantas tu e cantais vós. No imperativo a gente coloca o pronome após o verbo. Então ficaria dessa maneira. Sendo que agora, para finalizar, a última observação do indicativo é tirar o S. Então anota aí no seu caderno. Quando a gente pega as duas pessoas do indicativo, a gente retira o S no final do verbo, ficando assim: canta tu e cantai vós. E depois, com as outras três pessoas, nós vamos simplesmente copiar e colar. Do ele, a gente vai transformar em você, ou seja, cante você. Do nós, nós vamos colocar cantemos nós. E do eles também vamos converter para vocês, ficando cantem vocês, ou seja, copia e cola. E assim está formado o nosso imperativo afirmativo. Então você viu como é simples a formação do imperativo? Na verdade, na hora de você resolver uma questão de prova, não vai estar bem essa estrutura. Essa estrutura você tem que elaborar na sua cabeça, ou colocar também como rascunho na sua folha. Mas o que você precisa saber é que o imperativo ele é uma mistura, ou seja, em relação à vogal temática, nós temos 5 conjugações, certo? 2 delas estarão com a vogal temática mantida e 2 com a vogal temática diferente, ou seja, 3 do subjuntivo e 2 do indicativo. E esses 2 são sempre tu e vós, ou seja, a segunda pessoa. Então é simplesmente fazer isso. Pega do indicativo as 2 e tira o S, e pega as 3 do subjuntivo, só copia e cola. Não precisa fazer nada. Pronto, formou o imperativo.
é simples assim. Difícil é identificar na hora se ele é realmente um imperativo ou se é subjuntivo. Porque, como é uma cópia, subjuntivo e imperativo é a mesma escrita, é aí que dá confusão. Mas eu vou mostrar para você já já como tirar essa diferença. Para conjugarmos o imperativo negativo, nós esquecemos o indicativo, ou seja, o imperativo negativo ele é totalmente retirado do subjuntivo, ficando não cante, não cantes, não cante, não cantemos, não canteis e não cantem. Então, é realmente uma cópia, só colocando o não antes. Diferenciando o subjuntivo do imperativo. Então, nós temos aí dois exemplos. A primeira frase: faça seus trabalhos em casa. E na segunda, o chefe quer que eu faça meus trabalhos em casa. Qual dos dois você acha que é o imperativo, ou seja, a ordem? Embora os dois pareçam ter o mesmo sentido de ordem, nós podemos perceber que faça seus trabalhos em casa não tem nada antes, nada colocando esse verbo para ser um fato duvidoso. Ou seja, faça seus trabalhos realmente é uma pessoa mandando a outra fazer os trabalhos. É uma ordem. Então esse é o imperativo. Na segunda nós temos o chefe quer que eu faça. Também parece ser uma ordem, é a ordem de fazer, ainda mais que tem a palavra chefe na frase. Só que quando a gente usa a conjunção que, ou seja, o chefe quer que eu faça, aí a gente vai lembrar do subjuntivo. Que eu faça, que tu faça, que nós façamos, e esse sim é o subjuntivo. Ou seja, a gente precisou de uma conjunção para a formação do subjuntivo. Realmente, sem essa conjunção, se não tivesse nada antes, seria sim o imperativo. Mas também temos que ter cuidado para não confundir o subjuntivo com o infinitivo. Vou dar mais dois exemplos. Quando ela falar a verdade, eu me calarei. E calar-me-ei para ela falar a verdade. Ou seja, os dois verbos falar estão conjugados da mesma forma, idênticos. Ou seja, como vamos saber a diferença agora? De novo, nós vamos perceber essa diferença através do contexto e com esses bizus que te ajudam a resolver uma questão. Quando eu falo, quando ela falar, você pode perceber que já tem aí um quando. Então, a diferença a gente vai tirar pelo contexto, pela interpretação. Quando ela falar a verdade, ou seja, é uma coisa que ainda vai acontecer. Está dependendo desse quando aí, ou seja, subjuntivo. E quando eu falo calar-me-ei para ela falar, eu percebo que ela falar não está dependendo de nada, ou seja, ela vai falar a verdade. Esse verbo falar, ele é o infinitivo. Ele não precisa de ninguém para ele existir. E sempre quando a gente tem o infinitivo num período composto, nós teremos uma oração reduzida de infinitivo. Você vai entender isso melhor quando for estudar orações reduzidas. Mas podemos perceber aí que poderíamos desenvolver esse verbo. Por exemplo, calar-me-ei para que ela fale a verdade. Então, passaria de infinitivo para subjuntivo. Então, resumindo, você vai perceber a diferença do subjuntivo pelos termos que vão estar na oração, ou seja, na frase, né? Frase é sentido. Quando a gente fala oração, é uma estrutura ali de verbo, com os termos sujeito, complemento. Quando nós falamos de frase, independe de verbo. A gente fala do sentido, da nossa interpretação. O que a gente entende. Se eu falar somente aqui, socorro, isso já é uma frase e não tem verbo, ou seja, frase nominal. Mas quem ouve entende o que eu quero dizer, tá bom? Então, para identificar o subjuntivo, podemos usar, claro, a estrutura da oração, mas também lembre sempre da frase, tá bom? Entender o sentido. Subjuntivo, uma coisa que poderia ter acontecido, vai acontecer se alguém pedir, ou está por vir ainda, mas que não seja um fato certo, tá bom? Isso é subjuntivo. E com todos esses bizus que você tem aí, acredito que você vai conseguir resolver uma questão, beleza? Vamos então a uma questão de prova, lembrando que ainda não temos o passo a passo do verbo, fica calmo. Nós vamos fazer o passo a passo do verbo quando tivermos toda a matéria em mente, tranquilo? Então, vamos fazer uma questão de prova. Leia. Talvez pareça excessivo o escrúpulo do Cotrim a quem não souber que ele possuía um caráter ferozmente honrado. Ou seja, vai pedir, dentre os verbos presentes na frase acima, não há. Então temos aí, com as alternativas, nós vamos identificar agora os verbos. Então, percebendo aí nossos verbos, nós temos aí pareça, souber
e possuía. Então vamos identificar em que modo estão esses 3 verbos. O primeiro verbo, pareça. Já adiantando um pouco do passo a passo, o primeiro passo é jogar esse verbo para o infinitivo, para descobrir sua vogal temática. Ou seja, pareça vem de que verbo? Vem do verbo parecer. Então, parecer termina com E. E eu percebo que na conjugação, a vogal temática é A. Ou seja, mudou a vogal temática, é subjuntivo. Então, quando eu falo também talvez pareça, você também poderia identificar que é um subjuntivo pelo contexto. Então, nós temos aí presente do subjuntivo, pelo bizu da vogal temática. O próximo verbo é souber. Mesma coisa, souber vem do verbo saber. Podemos perceber já um verbo irregular, porque mudou até o radical dele. Mas como a questão está pedindo entre subjuntivo e indicativo, nós podemos perceber aí que souber, ele se encaixa melhor em quê? Eu consigo falar amanhã eu souber, amanhã nós soubermos? Não, eu posso falar quando eu souber. Então você tem que usar a estrutura de acordo com o que as alternativas pedem. Se a alternativa está entre subjuntivo ou indicativo, então a gente pensa, se for no indicativo, não posso colocar nada antes, ou seja, é só o pronome e o verbo. Ele souber, está errado, é quando ele souber, ou seja, futuro do subjuntivo. E o terceiro verbo é possuía, que vem do verbo possuir. Dessa vez a vogal temática foi mantida, então já posso perceber que ele não está no presente do subjuntivo. Mas vamos ver se ele está no pretérito ou no futuro. Quando eu falo possuía, vê se você consegue conjugar o verbo somente com o pronome, ou seja, ele possuía. Então quem já tem as palavras-chave na cabeça vai perguntar, antigamente ele possuía. E o antigamente lembra o pretérito imperfeito do indicativo. Será que esse verbo teria como estar no subjuntivo? Por exemplo, quando ele possuía, mesmo se eu falar quando ele possuía, eu estou relembrando uma coisa que ele teve, ou seja, ele possuía, e não quando ele possuir. Olha a diferença. Quando ele possuir, ainda vai acontecer. Quando ele possuía, já aconteceu. Subjuntivo, fato incerto. Indicativo, fato certo. Então podemos perceber aí que nós não temos a presença de verbo no presente do indicativo. Classificamos os 3 verbos, então conseguimos resolver uma questão. Você pode perceber que o souber, ele não tem previamente uma palavra escrita ali para que você consiga identificar. Então a gente teve que identificar pelo contexto, ou seja, a quem não souber. Quem não souber, quando alguém não souber. Então fica um pouco mais difícil de identificar, mas o que você não pode é dizer que esse verbo está no indicativo, porque ele não faz parte da conjugação normal, ou seja, ele precisa de algum termo para existir. Bom, é claro que você só vai aprender mesmo quando você fizer bastantes exercícios sobre essa matéria. Assista o vídeo de novo, veja com calma, veja pausadamente, tá bom? Ou se você já conhece, acelere um pouco, mas faça exercícios acompanhando a matéria. Pode tirar dúvidas comigo também, tá bom? Eu estou à sua disposição e vou deixar aí para você, como de costume, mostre que você aprendeu, para que você possa dizer aí se é subjuntivo, imperativo ou infinitivo, os primeiros exercícios, e depois também fazendo o que se pede e por fim montar o imperativo. Eu quero que você seja capaz de montar o imperativo do zero, tá bom? Então use os bizus, tá bom? Quando falar de imperativo, eu quero que você já lembre já, 2 do indicativo, 3 do subjuntivo. Quando eu falar subjuntivo para você, eu quero que você já lembre, que, se e quando. O presente muda a vogal temática, o se tem o SSE, e o quando é futuro, termina em R, parece com infinitivo. Aí quando você falar, parece com infinitivo, qual é a diferença de um para o outro? Quando parece com o subjuntivo, entenderam? Eu até vou me embolar aqui se eu for falar tudo. Acho que você faça prestando atenção nos conceitos, nos detalhes e nos bizus, beleza? Eu tenho certeza que você vai conseguir sim fazer uma questão se você pegar todas essas informações, todas essas dicas, tá bom? Então nós vamos ficar por aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, peço que você se inscreva, tá bom? Deixe aquele joinha que é muito maneiro. Deixe seu comentário também se você gostou, compartilhe com seu amigo. E siga também, nós estamos no Facebook e no Instagram, beleza? Então eu espero que você tenha gostado e até a próxima.